Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Dando sequência ao projeto de explanações evangélicas da Seara Bendita, nossa reflexão de hoje é sobre o acolhimento e encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 37, e diz assim: Aquele que me recebe não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Conta-nos uma história sobre uma senhora que imigrou da Rússia, ainda criança, com sua família após a Segunda Guerra Mundial. Tem recordações bastante agradáveis de uma pessoa que lhe era desconhecida. Durante o terrível confronto mundial, ela e sua família foram sequestrados e levados a um campo de concentração na Alemanha, onde permaneceram por 5 anos. Tendo sobrevivido aos rudes tratos, vieram para o Brasil, desembarcando no porto do Rio de Janeiro no ano de 1948. Na qualidade de imigrantes, receberam o prazo limite de 4 meses para conseguirem emprego e moradia. Caso contrário, seriam deportados ao seu país. 2 meses transcorridos, a família resolveu mudar-se para São Paulo e ver se melhores seriam as possibilidades. Encontraram uma senhora alemã que tinha uma casa para alugar. Contudo, a família não tinha recursos, não poderia indicar avalistas, por desconhecida na cidade. A mãe de família explicou à senhora a situação. O prazo para conseguirem moradia e emprego expiraria em 2 meses. A senhora era uma dessas almas, não somente revestida de bondade, quanto de sabedoria. Abriu a casa que lhe deveria render algum dinheiro e permitiu que a família ali se alojasse. Pagariam quando tivessem condições. Os pais conseguiram um trabalho 15 dias depois e puderam recomeçar as suas vidas. É uma das filhas que, entre a gratidão e a emotividade, narra o episódio. Sua vida e de toda a sua família foi salva, graças a um coração que acreditou em sua honestidade. E diga-se que a família soube aproveitar com muita vontade a chance que lhe foi ofertada de acolhimento. Quando Jesus nos diz que recebemos aquele que o enviou, significa que estamos recebendo Deus, estamos acolhendo Deus. No livro Cirurgia Moral, Psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin, ele nos relembra de vermos quem está ao nosso lado e que nunca estamos sós nos campos do aprendizado. As nossas companhias andam conosco em todos os lances que vivemos, em todos os sentidos que porventura seguirmos. E essas companhias são espirituais e físicas. Algumas companhias vão receber o nosso exemplo. Outras vão nos instruir nas linhas da evolução a que pretendemos atingir. Devemos afirmar, quantas vezes forem necessárias, que ninguém vive sozinho e que nem andamos sem companhias. Quem pretende isolar-se atrofia as suas próprias faculdades. A lei nos recomenda a viver em grupos e nunca nos esquecermos daqueles que nos cercam. A gratidão é força nova em novos entendimentos. Nessa companhia invisível, visualizar o Cristo andando conosco nos dá força para trilhar caminhos mais seguros e compreender com mais eficiência aqueles que nos acompanham. Cada criatura sabe analisar o que lhe serve para o seu próprio bem. Nenhuma pessoa é culpada dos nossos dissabores e da nossa incompreensão. As diferenças que existem, somente uma coisa pode responder: a reencarnação.
na nossa escala evolutiva como espíritos reencarnantes. Nas diferenças, a existência da gratidão a Deus nos permite estarmos aqui vivendo uma nova oportunidade para evoluirmos e melhorarmos. E nossa existência pode ficar melhor quando entendemos sobre acolhermos e sermos acolhidos. O Espírito Miramês, no livro Cristos, por João Nunes Maia, nos lembra sobre o pedido de Jesus em sermos caridosos, como sendo o Cristo Hospitalidade. O Cristo Hospitalidade, lembrando a senhora alemã de boa alma da nossa história. A alma hospitaleira é aquela que, diante de suas próprias necessidades, não negligencia ante as carências dos outros e sente na obrigação de ajudar sem esperar compensação de parte alguma. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, Jesus nos conta sobre a parábola do bom samaritano. Um homem é roubado, espancado e deixado quase morto na estrada. Um sacerdote e um levita o veem, passam por ele, mas um herói improvável, um samaritano, é quem ajuda. Assim é o convite de acolher, de acolhimento que Jesus nos pede, ajudar sem saber a quem. Essa parábola do bom samaritano nos faz refletir sobre não perder a dimensão espiritual de nossas vidas, entendendo que somos espíritos eternos, vivendo temporariamente uma existência terrena provisória. E assim, lembrar-nos de que precisamos nos auxiliar, nos ajudar, nos acolher. E nessa experiência terrena, não podemos esquecer de exercitar os nossos valores espirituais como caridade, perdão, fé, esperança, acolhimento. Acolher, então, é dom divino. O acolher é bálsamo suave quando aliviamos a dor do próximo. Consolar não é tirar a dor. Consolar é tirar o desespero do próximo. O bom samaritano nos ensina sobre o cuidar de quem está abandonado, mas também ouvir o que alguém quer falar ou oferecer abrigo aos refugiados. São lindos exemplos de acolhimento, como a alemã da nossa história. No livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, vamos lembrar que Paulo estava viajando para Damasco com o intuito de prender e matar Ananias, discípulo de Cristo Jesus. Não nos esquecendo que Paulo nessa época se chamava Saulo e era um dos maiores perseguidores dos cristãos antes de sua conversão. Na entrada de Damasco, Paulo ouve a voz de Jesus e o clarão da luz do Mestre o deixa temporariamente cego. Ananias, ouvindo as orientações de Jesus, cuida de Paulo em sua casa em Damasco, até que sua cegueira passasse, orientando a Paulo sobre os primeiros ensinamentos do Evangelho de Jesus. E após Paulo se recuperar, Ananias o ajuda a fugir de Damasco. A conduta de Ananias reflete exatamente sobre acolher seu irmão, mesmo sendo aquele que o estava perseguindo para matá-lo. Acolher no sentido da caridade é a transformação que o amor pode fazer em nós. A confiança de estar fazendo o bem ao outro, como Jesus nos orientou, que estamos recebendo quem o enviou, Deus, nosso Pai misericordioso. E assim, podemos refletir sobre uma mensagem de Chico Xavier,
Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. Fiquemos em paz.